Deus é capitalista. Não, Deus é socialista. Não, Deus é conservador. A família. Não, Deus é progressista. Cabelo comprido. Pra frente. Eu descobri essa semana, estudando tudo isso, irmãos, me fez crescer, que Deus é a Barbie. Porque tem assim, a Barbie construtora, a Barbie mecânica, a Barbie secretária, a Barbie patroa, a Barbie empregada, a Barbie casada, a Barbie solteira, a Barbie divorciada, Barbie tenista, Barbie que dirige trator. Cada um faz da Barbie que quiser. É o que fazem com Deus hoje. Deus é a Barbie. Onde nós estamos? Estamos no capítulo 6 de João. Já temos aí uma caminhada de 20 ou quase 20 domingos apenas no livro de João. Estamos no capítulo 6, quando Jesus multiplica pães e peixes. Quando Jesus multiplica pães e peixes, o povo quer fazer dele um rei. Não o rei que Deus desejava ou deseja, ou que de verdade planejou para o seu reino na terra. Mas o rei segundo a ótica humana de poder. E Jesus sai dali, você se lembra? Há 2 domingos atrás falamos disso. Domingo passado falamos a sequência. Jesus atravessa o mar da Galileia, vai para Cafarnaum, a galera vai atrás dele. Jesus, você fugiu de nós, hein? E Jesus fala aquela frase da semana passada: vocês não vieram atrás de mim porque vocês entenderam o sinal que eu fiz e o reino de Deus. Vocês vieram atrás de mim porque vocês encheram o bucho. E vocês estão trabalhando por essa comida que acaba. Trabalhem pela comida que dura para a vida eterna e não essa que acaba. E aí, é nesse ponto que nós paramos a semana passada. Versículo 27, e vamos agora ao versículo 28. Quando ele diz, trabalhem não pela comida que perece, mas por aquela que perdura para a vida eterna, essa coisa de trabalhar está na cabeça deles. E qual é a pergunta do verso 28, continuando a semana passada? Então lhe perguntaram, o que faremos para realizar as obras de Deus? Que trabalho é esse que a gente faz para a vida eterna? Que é uma linguagem figurada, na verdade não é um trabalho, porque Jesus respondeu, a obra de Deus, ou o trabalho de Deus é esse, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Na verdade eu estou usando uma metáfora, o trabalho é ter fé, é crer e seguir o Filho de Deus. Então eles disseram, mas que o sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Os nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. E Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que ver o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. A gente continua semana que vem, vamos parar aqui no verso 40. Vamos só até esse trecho aqui. Trabalhar pela comida que dura para a vida eterna. Ele está falando da fé em Jesus Cristo, da compreensão do que é o reino de Deus e de uma vida configurada debaixo de toda a direção do Rei, debaixo da direção do Senhor.
É bem provável que essa parte aqui do verso 28 em diante tenha acontecido dentro da sinagoga. Porque se você abrir aí a sua Bíblia, em João capítulo 6, lá no verso 59, 59 é o último, eu não vou ler aqui, mas é o último verso desse trecho. Não está escrito aí que Jesus disse essas coisas estando na sinagoga? Então o que a gente acredita, João ele escreve um trecho longo, não com muitos detalhes de movimentação, mas quando ele atravessa o mar da Galileia, o povo vem e fala do pão, porque eles encheram a barriga, e Jesus diz, trabalhem pela comida que perece, não pela que perece, mas por aquela que dura para a vida eterna, e que isso tenha acontecido num segundo momento, ele entra na sinagoga e o povo vai atrás dele. Na verdade, os homens e aqueles que frequentam a sinagoga perguntam, começam a fazer indagações a ele. Que isso não tenha acontecido na praia, mas esse movimento para nós também pouco importa, mas é importante destacar que a gente lê um texto e aquilo pode ter passado algumas horas para aquilo tudo acontecer, que João destaca os pontos principais. Mas o que a gente vai trabalhar por esse pão, para a vida eterna? O trabalho é a fé de vocês, é compreenderem que eu sou o Filho de Deus, esse é o nosso trabalho. Todo mundo pergunta o que eu tenho que fazer para ser abençoado. Como se Deus tivesse vindo ao mundo para trazer uma nova regra religiosa. Um novo rito que faça essa maquininha chamado Deus funcionar a meu favor. Onde eu coloco a moeda, como é que eu puxo o botão, que tipo de coisa, como é que eu sapateio e canto para ele falar, bonito, vou te abençoar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos enviou uma nova religião para a gente praticar. Não, Ele enviou o seu Filho para ser imitado por nós. Para que o sigamos em todos os aspectos do nosso ser, do nosso pensamento, do nosso caráter, da nossa existência, da nossa vida. É isso que ele diz no verso 28 e verso 29. A obra de Deus é que vocês creiam naquele que me enviou. No verso 30... eles vêm e perguntam, tá bom, então que sinal o Senhor faz, que sinal você faz para que a gente possa crer no que você está dizendo? O que o Senhor pode, faz alguma coisa aí, o que você vai fazer? Acende um fogo aí, vou te dar um baralho, vai, descobre aí a carta que eu escolhi, vai. Eu vou colocar uma bolinha aqui com 3 copinhos, você vai adivinhar onde é que está a bolinha, faz um sinal, faz alguma coisa aí, vai. Que a gente quer ver Deus fazer alguma coisa. Eu não saí da minha casa para vir aqui e não ver nada. Vim aqui essa manhã na casa da Rocha, não aconteceu nada aqui. É engraçado porque quem estava conversando com eles ali, muitos deles acabaram de sair de um maravilhoso sinal, mano. Jesus acabou de multiplicar pães e peixes, meu. A multidão de 5.000 homens comeu. O homem é mesmo um saco sem fundo. Quanto mais tem, mais quer. E todo dia, Deus tem que fazer um sinal para a gente continuar crendo que Ele é Deus. Mas faz um sinal aí, faz um sinal para a gente. Porque assim, os nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Eles devem estar citando o Salmo 78. O Salmo 78, 24 diz assim, fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu o cereal do céu. Provavelmente, é até possível, o próprio D.A. Carson acha que é provável que naquela manhã, ou aquele dia na sinagoga, que todos os dias eles liam a lei, liam os escritos e liam os salmos, que era provável que eles estivessem passando exatamente pela história do maná naquele dia. E foram dizer para Jesus, o Moisés mandou o pão do céu, e você? O que você vai fazer? Faz um sinal aí para a gente crer. Acabaram de ver um sinal. Será que o fato de estar diante de um homem de Deus desperta em mim apenas o desejo de ver ele fazer alguma coisa sobrenatural? E Jesus diz, o verdadeiro pão, ele diz aqui, não foi Moisés que deu. Vocês estão falando daquele? Vamos lembrar.
O povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, vai caminhar para a Terra Prometida, está no meio do deserto, e começam a murmurar com Moisés, porque eles saíram, ninguém trouxe uma geladeirinha, ninguém trouxe nada, eles estão morrendo de fome, quando é que a gente vai chegar na terra? E lá no Egito, pelo menos, a gente comia cebola, a gente comia pepino, lá a gente tinha as nossas casas, agora você tirou a gente lá do Egito, onde a gente era escravo, para vir aqui morrer de fome, era melhor ter ficado lá. E aquela murmuração, gente que reclama, gente que reclama. Tem um amigo meu que diz sempre isso: nunca nada tá bom. Nunca nada tá bom. E aí, Deus fala com Moisés e ele ora. E todo dia de manhã, foram 40 anos de peregrinação no deserto, a história é longa, o motivo pelo qual demorou tanto tempo foi o pecado do povo, mas enfim. Durante 40 anos no deserto, um pão chamado maná caía do céu, e de manhã, quando se desfazia o orvalho, que eles saíam das suas tendas, tinha lá o pão. Você lembra dessa história? Durante 40 anos não faltou. O interessante é que eles deveriam confiar que Deus era Deus de hoje e Deus de amanhã. Porque Deus disse assim: vocês quando virem o maná, vocês contam quanto vocês têm em casa e pegam uma porção que dê para todo mundo comer. Não precisa pegar a mais. Não precisa. Porque amanhã eu vou derramar de novo. Primeiro dia, os caras acordam, tem maná. O que eles fazem? Obviamente, qualquer coisa que desobedeça a Deus. É que nem a gente. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. O que a gente vai fazer amanhã? Amanhã, segunda-feira. O contrário disso aqui, é claro, é lógico. Nós somos ser humano. E os caras, opa, pega mais, pega mais, pega mais. Meu pai, quando tinha promoção no Carrefour lá do Sacomã, agora nem tem mais o Carrefour. Ah, o óleo está em promoção. Levava 50 latas de óleo. Aproveitar que o preço está barato. Eu sei, pai, mas tem óleo aqui até... Dá para ungir o estádio lotado. Não, pega mais maná, pega mais maná. E Deus falou: se vocês guardarem esse maná, ele vai apodrecer, vai juntar bicho e vai feder. Mas os espertão, os comedião pegaram e levaram o maná lá para dentro. No dia seguinte, quando os caras acordam com uma fedentina desgraçada na tenda, vai olhar o maná, já está cheio de bigato, aquela podridão, coloca num saquinho do mercado, amarra forte, e quando sai da tenda, está todo mundo fora da tenda com o saquinho. O meu também estragou. E quando olha no chão, o que tem lá? Maná. A nossa pergunta humana: ô Senhor, já que o Senhor conhece todas as coisas, sabe fazer conta e já fez o censo, sabe quantos moram em cada tenda, por que o Senhor não deixa já o maná certinho, contadinho? Para dar a oportunidade de você crer. Porque na tua incredulidade você acha que é isso aqui que te alimenta, por isso que você quer guardar e ter um monte. Você não entende que sou eu que te alimento, e o Deus que fez hoje vai fazer amanhã. Quem guarda maná é porque não tem fé que Deus é Senhor. Nós aqui queremos prosperar e ter a conta cheia de dinheiro, porque a gente não crê que amanhã Deus vai dar. Nós travestimos a prosperidade de santa, enquanto apodrecemos com essa droga na nossa conta. Mas isso é assunto para outro dia. Eu não estou dizendo que ter bastante seja pecado. Nem estou dizendo que você não possa juntar, e nem estou dizendo que você não tenha reservas. O que eu estou querendo dizer é onde é que repousa a tua fé, onde é que repousa a tua segurança. Esse é o problema. E eles disseram, Moisés deu o maná para nós, e Jesus falou: então, aquele não era o verdadeiro maná. Não, claro que era, meu pai comeu, meu avô deixou até uma carta. Não, eu sei. Não, ele era verdadeiro, mas não era o verdadeiro. Aquele maná era uma parábola profética do verdadeiro maná que viria. Claro que ele existiu, claro que o povo comeu, mas agora vocês estão entendendo que aquela história funciona como uma parábola profética do verdadeiro pão que desceria.
Assim como quando Jesus transformou a água em vinho lá em Caná da Galileia, em João 2, e que aquela história aconteceu, a água virou vinho mesmo, mas aquilo tudo era uma parábola para dizer que o verdadeiro vinho, o verdadeiro sangue, a verdadeira alegria, a verdadeira festa, o verdadeiro noivo, a verdadeira noiva, apontavam para o reino de Deus, para o seu senhorio, a sua igreja. Aquela história aconteceu, mas ela foi usada simbolicamente, para demonstrar uma realidade do reino. Mesma coisa. Vocês estão apegados àquele maná porque Deus fez um sinal com Moisés, mas ele era só um símbolo do verdadeiro maná que viria. Quem dá o verdadeiro pão é o Pai que está no céu. E no verso 32 ele diz isso. Em verdade lhes digo que não foi Moisés. Quem deu o pão do céu para vocês e quem dá o verdadeiro pão é o meu Pai. Não é engraçado que a gente vai na igreja pedir para o Pai nos dar o maná e não percebemos qual é o verdadeiro? E não tem nenhum erro no maná da terra, viu, irmão? Só que você pode ficar tranquilo que ele não vai te faltar. O problema é o estoque, onde a gente repõe ou põe toda a nossa segurança. E aí no verso 34... quando Jesus diz, é engraçado esse pedaço, quando Jesus diz, o verdadeiro pão é o Pai que dá para a vida eterna. Aí eles falam uma frase que você já ouviu aqui em João, dá-nos sempre desse pão então. Quem disse essa frase, você lembra? João capítulo 4, a samaritana, que ele foi pegar água e ele fala da sede, que ele tem uma água que se ela beber, vai se transformar num rio que jorra para a vida eterna. E ela falou o quê? Senhor, dá-me sempre dessa água, para que eu não tenha que vir aqui buscar. A diferença é que a samaritana, que para o judeu era maldita, fez essa pergunta, mas enxergou que Jesus era a resposta. Agora os judeus, que eram povo de Deus, fizeram a mesma pergunta, mas não entenderam e não enxergaram que diante deles estava o Messias. Interessante, né? O paralelo de João nesses 2 capítulos. Me dá sempre desse pão. Eu preciso dele. Não, você não precisa dele. Eu estou falando que o verdadeiro pão não é esse. Porque o pão agora é um outro pão que Deus está dando para vocês. É um outro alimento que Ele está dando para vocês. No verso 35, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aliás, esse é o primeiro dos 7 eu sou que João diz. Eu sou o pastor, bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a água viva, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tem vários eu sou aqui em João. Esse é o primeiro que ele coloca. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Olha que interessante, porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Nos dá sempre desse pão. Eu sou o pão. Vocês estão me vendo, mas vocês não creem em mim. Não adianta. Vocês não entenderam, ou não querem entender. Vocês querem pão, olha que interessante, eu sou o pão de Deus. Vocês estão dizendo que querem pão, mas não a mim. Tem alguma coisa errada aqui. Você precisa de um pão, eu digo que sou pão, mas você me rejeita. Mas se você me rejeita, você rejeita o próprio Deus. Será que vocês que são o povo de Deus sabem quem é Deus? Eu não estou dizendo que Israel não representou o povo de Deus, do qual nasceu Cristo e toda a história do Antigo Testamento. O que eu estou dizendo a você é se essa nação entendia quem era Deus, apesar de ter a Escritura, apesar de ter a lei, os profetas e os salmos, se eles de verdade compreendiam do que eles estavam falando quando falavam a palavra Deus. É isso que ele diz no verso 36. Vocês estão me vendo,
mas vocês não estão compreendendo. Vocês estão querendo uma outra comida, né? Eu não sou o pão que vocês querem. Vocês pediram um rei, mas eu não sou o tipo de rei que vocês querem. Vocês falam do maná, mas eu não sou o tipo da comida que vocês querem. Quando eu falo das coisas de Deus, vocês querem ver um sinal, vocês têm curiosidade, mas vocês não enxergam que eu sou o Filho de Deus. Vocês querem um rei político, vocês querem sinal, vocês querem comida, mas vocês não querem a Deus. Vocês não creem que eu sou o Filho de Deus. E o D.A. Carson tem uma frase que eu achei lindíssima, salvei para não esquecer mais. Essa multidão testemunhou o revelador divino, ou seja, Deus revelado, que é Cristo, aquele que revela Deus, Cristo. Essa multidão testemunhou o revelador divino em serviço, mas somente a sua curiosidade, os seus apetites e as suas ambições políticas foram despertadas. A fé, não. Eu vou repetir a frase. Essa multidão testemunhou o revelador divino em serviço. Eles viram Cristo em serviço, mas somente a curiosidade, os apetites e as ambições políticas é que foram despertadas. E não a fé no Filho de Deus. Eu quero ler o versículo seguinte. O verso 37, irmãos, eu não vou gastar muito tempo no verso 37, apesar da importância teológica que ele tem. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Aqui tem a grande discussão entre arminianos e calvinistas. É o Pai que dá, é Ele que predestina, ou é a gente que escolhe? Eu não vou entrar nessa discussão. Mas olha o verso 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Que Jesus, falando do pão, vai agora falar de vontade de Deus. E a vontade de quem me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos que Ele me deu. Do contrário, eu os ressuscitarei no último dia. E de fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que estiver me vendo, creia e tenha vida eterna. Ele sai do assunto pão, parece que ele sai do assunto pão, para falar do assunto vontade de Deus, mas ele não saiu. Preste atenção no que João está dizendo. Vocês têm fome, querem sinais e querem um rei, e eu digo que eu sou o pão e vocês me rejeitam, sabe por quê? Porque vocês querem a vontade de vocês e não a de Deus. Vocês viram os sinais do Filho de Deus. Vocês querem que eu reine do jeito que vocês querem que eu reine. Porque vocês não entendem o reino de Deus. Vocês querem matar a fome, mas com o pão que vocês querem. E não com aquilo que eu estou dizendo que é o pão para vocês. Tem sinal, tem palavra de Deus, tem a palavra reino, mas não tem Deus. Isso não é uma coisa interessante? A gente vê tanto se falar de Deus, tanto se falar da vontade de Deus, mas não há Deus em nada disso. Será que eles entenderam de verdade quem era Deus? Será que eles entendiam de verdade o que era o pão? Vocês querem a vontade de vocês. É isso que vocês querem. Mas irmãos, aqui agora a gente aterriza na Vila Monumento, nesse domingo, aqui na Rua da Independência 850. Nós somos iguais a esse povo. Nós queremos o pão que nós escolhemos e nunca estamos satisfeitos, nunca nada está bom. Somos insaciáveis. Todo dia a gente quer alguma coisa, todo dia a gente quer o sinal. E vou dizer a você que Deus nunca vai satisfazer quem não se sacia com o pão vivo. Quem precisa de maná terreno, na perspectiva errada da confiança, nunca será satisfeito. Vai pedir sinal a vida toda e nunca vai estar satisfeito. É interessante,
Dá um sinal aí para a gente crer em você. Ele acabou de fazer, aliás, veio vários. Ele fez vários até esse capítulo 6. E vou dizer para você que a fama de Jesus o precedia. As curas, os milagres, transformar água em vinho e a multiplicação dos pães e os sinais que ele fazia. Vocês querem mais sinal? Parece que Deus tem que matar um leão por dia para o homem crer que ele é Deus. Mas ele foi sacrifício e matou o cordeiro para ser nosso Senhor, mas a gente não quer esse sinal. A nossa religião clama pelo controle de Deus. Nós queremos controlá-lo. Nós queremos o tipo de pão que nós queremos. E o pior é que o pão é o próprio Deus. E nós fazemos dos pães terrenos os nossos deuses. Nós servimos aquilo que possuímos. Nós somos escravos daquilo que achamos que temos. Mas são essas coisas que nos consomem. Porque nós estamos perdidos no emaranhado da performance, da realização e da conquista para satisfazer a nossa carne. E nos alimentamos desse tipo de pão porque essa é a nossa vontade, mas não conseguimos olhar para Cristo e ver nele o governo do reino verdadeiro, ver nele o sinal verdadeiro do reino de Deus e o alimento verdadeiro que nos satisfaz. E quando eu crio o meu próprio pão, eu estou criando o meu próprio Deus, com letra minúscula, que é o Deus que me dá o pão que eu escolhi, para que Ele me governe do jeito que eu quero que Ele seja rei, e para que Ele seja o sinal que satisfaça a minha própria crença. Porque nós inventamos os nossos deuses. Sabe aquele ditado que diz, ele puxa a brasa para baixo da sardinha dele? Sabe como é que é? Estamos fazendo ali a sardinha no acampamento, aí puxa a brasa para baixo da minha sardinha. A brasa é minha. É muito fogo, é muita brasa. Todo mundo querendo puxar Deus para debaixo do seu pão, não da sua sardinha. Está assando o seu próprio pão e puxa Deus. Por isso tem tanta interpretação sobre quem é Deus. Todo mundo quer dizer que o Deus é aquilo que eu invento para me dar o pão que eu acho que eu preciso comer. Basta você abrir as redes sociais. Deus é capitalista. Não, Deus é socialista. Não, Deus é conservador. A família. Não, Deus é progressista. Cabelo comprido. Para frente. Não, Deus é isento. Não, Deus é militar. Ele quer tudo certo. Não, Deus é revolucionário. O papo dele é paz e amor em Woodstock. Deus é homem, Ele é pai. Não, Deus é mulher, Ele é mãe. Não, Deus é da comunidade LGBT. Todo mundo quer dizer que Deus é o que Ele quer que Deus seja. Deus é de direita. Não, Deus é de esquerda. Deus é evangélico. Não, Deus é católico. Não, Deus é espírita. Nós temos o evangelho segundo Allan Kardec. Eu acho que Deus olha e fala, eu sou ateu. Porque Deus olha para tudo isso que a gente inventa e fala, eu não acredito em nada disso que vocês inventam, eu não sou nada do que vocês imaginam e querem que eu seja, para puxar a sardinha para debaixo do pão que você assa, para satisfazer a tua vida com o pão terreno. Eu descobri essa semana, estudando tudo isso, irmãos, me fez crescer, que Deus é a Barbie. Ih, vai virar corte essa porcaria. Eu odeio cortes. Para você que assiste as pregações e faz o corte, eu odeio cortes. Porque tem assim, a Barbie construtora, a Barbie mecânica, a Barbie secretária, a Barbie patroa, a Barbie empregada, a Barbie casada, a Barbie solteira, a Barbie divorciada, Barbie tenista, Barbie que dirige trator. Cada um faz da Barbie o que quiser. É o que fazem com Deus hoje. Deus é a Barbie. E agora que tem o live action, agora eu estou vendo com os meus próprios olhos. Nós queremos o tipo de pão que nós queremos. Queremos o pão que nós inventamos.
e criamos o Deus com letra minúscula que nos dá o pão que a gente quer. Será que aqueles judeus, povo de Deus, do templo de Deus, da lei de Deus, das profecias dos profetas de Deus, estavam entendendo quem era Deus? O Israel hoje, tão cultuado e celebrado, não entendia quem era Jesus. Será que eles entendiam o que era pão? Será que nós entendemos o que é satisfação? Quando eu era garoto, a gente cantava: satisfação é ter a Cristo, não há melhor, prazer já visto. Quanta mentira, não era verdade. Eu não estava satisfeito, eu queria mais. Não é? Senhor, Tu és tudo para mim. Chora e balança. Você tem que chorar e balançar nessas músicas. Senhor, Tu és tudo para mim. Ele não, isso é mentira. Eu não sou tudo para você. Você vive resmungando e murmurando no deserto porque não tem isso e porque não tem aquilo. Se eu fosse tudo para você, você estava feliz da vida. Por isso você me enche a paciência com essas lamúrias e murmurações. E esse monte de oferta que você me dá, você acha que o Salmo 116 fala isso. Você acha que por acaso os animais não são meus? Você está me oferecendo um animal? Ai, que coisa linda. De onde você tirou esse animal? Fui eu que criei, seu tonto. Você pegou uma folha de árvore, amassou, colocou dentro do livro, secou, fez papel, escreveu R$50, veio me entregar aqui, acho que isso me impressiona. Tudo é meu. Sabe por que você faz isso? Para me impressionar, para eu te dar o que você quer, porque eu não sou o que você quer. Aterrissando aqui, a gente descobre, e eu descubro na minha vida, que tem um monte de situações que eu estou insatisfeito e inquieto. Porque eu não consigo dizer: obrigado, Jesus, eu vou levantar hoje e viver minha vida porque o Senhor é tudo para mim. E aconteça o que acontecer, amanhã vai ter outro maná, eu não tenho que tentar guardar alguma coisa que eu não preciso guardar. Isso porque nós somos evangélicos. Do Evangelho, hein? Deus é nosso, Deus é da casa da rocha, né, irmão? Ele está mais aqui do que nos outros lugares. Inclusive, se ele voltar pela segunda vez, a gente que vai receber ele no aeroporto. E ele vai descer e falar: eu vou no carro da galera da casa da rocha. Eles têm uma limusine com o símbolo da igreja na porta. E a gente vai dirigindo. Os outros crentes: é a nossa igreja, lá, 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 lá. Minha igreja é melhor que a sua, lá, 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 lá. Volto a dizer que nós precisamos de mais voluntários para o departamento infantil. Igrejas com orgulho institucional que nós temos, porque nós somos cheios de slogan. Eu não quero falar sobre isso. Irmão, Deus nos dá o maná da terra. Dá, Ele deu para o povo no deserto. Eu não estou dizendo que Deus não dá o maná. Claro que Ele dá. Lógico que Deus nos supre. Claro, gente do céu. Todos nós que estamos aqui já passamos por apertos e vimos a graça de Deus multiplicar pães e peixes. E quando não tinha nada para multiplicar, a gente viu descer do céu da onde não tinha. Nenhum de nós aqui pode ter dúvida alguma de que Ele é Senhor, senão nem aqui nós estaríamos. Porque se você vem aqui para buscar uma prova de que Ele é Deus, esse definitivamente não é o lugar. Porque o cordeiro já foi morto há 2000 anos atrás. Você quer que Ele mate um leão hoje para te convencer? Deus não vai se curvar ao seu capricho. Mas Ele nos dá o maná terreno. Ele cuida de nós no deserto. O problema é que nós nos apegamos ao maná como se Ele fosse Deus. E é por isso que a gente disputa e guarda. E é por isso que apodrece, dá bicho e fede. Não entendemos que nossos pães terrenos se transformam num maná apodrecido. Que não matam a nossa fome. E a gente continua guardando na nossa tenda. E trocamos o pão vivo que desceu do céu pelo pão podre que a gente mesmo guarda.
Tem coisas que eu não sei se eu deveria falar, mas eu vou falar. Tem muita gente dando pão podre para o povo. Tem muita gente indo no fundo da tenda e pegando o maná podre, fétido, cheio de bichos, e dizendo para as pessoas que elas vão guardar maná em casa e que o grande sinal de que Deus está com elas é a quantidade de maná que elas guardam no fundo da tenda. O povo pula, o povo canta, o povo se admira com a multiplicação de maná. Jesus não multiplicou maná. Ele deu a cada dia. Isso é louco, hein, irmão? O pão vivo que desceu do céu se multiplica nos nossos corações. O maná da terra eu confio que Ele cuida de mim. Eu nunca vi, me converti em 78. Faz tempo, hein, irmão? Me converti em 1978. Me batizei em 79. Eu nunca vi um povo de Deus tão violento, tão odioso, tão orgulhoso, com tanto nariz empinado, tão avarento, tão amante das coisas materiais, tão belicoso, tão sectarista, tão invejoso e tão violento com palavras como eu vejo hoje na rede social. E o pior é que tem gente que gosta de maná podre. Acho que você que gosta de pregar sobre maná, que está no fundo da tenda, para ver gente pulando e se estapeando para juntar mais, não entendeu nada sobre o reino de Deus. E se você, povo, está procurando um Deus que faça você guardar os pães da terra, abra os seus olhos. Amanhã na porta da tua tenda vai ter mais, porque você crê no pão vivo que desceu dos céus e não naquele que você guarda, criando um Deus para você mesmo. Nós temos tanta fome e tanta sede, tantas carências, tantas vontades, tantas paixões, tantos desejos, nós somos famintos. Mas enquanto não comermos o pão vivo que desceu do céu, nós morreremos de fome, cheio de pães podres, que nós assamos para transformarmos em nossos deuses. Eu vou repetir esse último pensamento. Enquanto não comermos de verdade o pão vivo que desceu do céu, nós vamos morrer de fome, cheio de maná podre na mão, que nós próprios assamos e os transformamos no nosso Deus, que governa do jeito que a gente quer, que faz sinais a hora que a gente quer e que dá o pão que a gente gosta. Que o Senhor possa nos despertar nessa manhã. Nós vamos participar da ceia daqui a alguns minutos. E quando Paulo diz, quem come e bebe e não discerne o corpo de Cristo, não discerniu a igreja, o que é o reino de Deus, esse é indigno. O texto de Paulo não fala sobre pecado. Quem falou mentira não pode comer a ceia. Você que deu bronca no seu filho e deu um tapa nele, não pode comer a ceia. Você transou com a sua namorada, não vai comer a ceia para aprender. Não tem nada disso. Se você não entendeu o que aconteceu com você, não adianta você participar dessa cerimônia. Você está comendo maná podre mesmo. A sua vida é tentar suprir e cobrir as suas paixões e desejos, que
Esse lugar chamado igreja é apenas o lugar que eu quero me satisfazer. Que Deus me dê o que eu quero, governe o mundo como eu quero, que eu me sinta bem, que eu me sinta aceito, porque tudo é sobre mim. Eu tenho uma notícia para você, a Bíblia não é sobre você. A Bíblia não é sobre o Zé. Ela não está aqui para dizer o que eu quero ouvir. A palavra de Deus é sobre Cristo, que chama a mim e a você para a cruz. Para negarmos a nós mesmos e nos alimentarmos do pão vivo que desceu dos céus. Se você nunca entrou numa igreja, num grupo, numa reunião, numa pregação, e talvez hoje você esteja sacando que não é sobre o que pode e não pode. Como é que é aqui na igreja? Pode tomar pinga? Não. Vinho pode? Pode. E cerveja, de vez em quando? Ah, então tá. Pode falar mal dos outros? Pode ser divorciado? Pode casar outra vez? Aqui vocês votam em quem? O reino de Deus não é sobre isso. E talvez você esteja entendendo que ninguém aqui está vomitando regra para você. Você vai morrer mesmo, para nascer de novo. Vai matar suas paixões e desejos para orar o Pai Nosso que nós cantamos, para dizer, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Eu vou lançar fora o que eu era, eu vou negar a mim mesmo. E quando alguém chega dizendo, eu posso entrar aqui com os meus projetos? Pode, o lixo é ali, ó. Vai todo mundo jogar fora mesmo. Aqui na igreja eu posso vir do jeito que eu tenho isso e aquilo. Legal, posso entrar? Pode. Ali é o balcão que a gente descarta tudo. Porque nós descobrimos que nós precisamos nascer de novo. Porque se a minha fome não for do pão vivo que descer do céu, eu vou estar satisfeito comendo os pães que eu digo que você pode comer. Mas tudo isso será podridão. Vai fazer mal. Dá uma desinteria desgraçada. Intoxicação espiritual. Comeu maná podre. Que pena. O que te ofereceram foi o pão vivo que desceu do céu. Você pegou o richô errado. Nesse self-service da fé que existe hoje. Que você ouve um monte de pregação, ouve tudo quanto é tipo de crendice, mistura tudo numa panela e faz uma panaceia para comer. Você passou pelo richô errado. Mas se você está aqui, mesmo pela primeira vez, e você está entendendo para dizer, eu vou seguir Jesus, e eu vou negar quem eu sou, eu vou lutar contra mim, minha vontade e meus desejos, para entender e aprender que quem me satisfaz é Deus. Se você está aqui sentado dizendo isso, hoje você está virando uma chave na tua vida. Você com essa oração, você começa a ser um discípulo de Jesus. Começou hoje, bem-vindo. Você pode dizer numa palavra assim bem comum que o pessoal usa, você se converteu. É mesmo? O que é me converter? É parar de acreditar em você. Pronto. Você olha para você, sua vida, suas decisões, seus conceitos, suas teorias, suas ideologias e fala, eu não quero mais isso. Eu não me quero mais. Eu não me quero mais. Eu quero me despir do que eu sou, sair dessa roupa. E eu não acredito mais nos meus instintos, desejos e pensamentos. Enganoso é o coração humano e desesperadamente corrupto. Eu descobri que eu não tenho caminho, não tenho verdade, é uma mentira e não tenho vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você está fazendo isso hoje, bem-vindo. Essa é a manhã da sua conversão. Mas digo isso a você que é evangélico há muitos anos, mas que nessa manhã está se convertendo a Jesus Cristo. Porque isso é muito possível. Eu vejo muitos evangélicos vindo a Jesus hoje. Os evangélicos estão se convertendo. E muitos estão indo para Cristo. E buscando o pão vivo que desceu do céu.